Saiu da tela? Eu estou colocando mais para frente mesmo. Aí, obrigado. Não pode deixar? Obrigado. Eu não avisei você. Falha minha. Mas tô. Aí. A gente está estudando, estava estudando algumas semanas atrás, sobre saídas da igreja local, ou permanência do jeito que Deus aprova na palavra. Já vimos os princípios. Fui lembrado por alguns aqui de um princípio que a gente não mencionou, que na verdade está dentro de um outro, né? Quando a pessoa se casa, por exemplo, né? A gente é esposa, né? Vai acompanhar o seu marido, certo? Então, a gente não vai falar que a pessoa não saia, a gente vai falar para o marido, para ficar aqui. Não, a gente sabe, às vezes, a questão de casamento, mas no final acaba se encaixando na questão de mudança geográfica, muitas vezes. Então, a gente entende isso perfeitamente, dentro da vontade de Deus, né? A gente parou num ponto do estudo que mostra que, no final das contas, a permanência numa igreja local se dá pelo amor. Por isso, no meio do ensino lá da carta aos Coríntios, Paulo explicando ali, entre o capítulo 12 e o 14, no capítulo 13, ele vai mostrar que apesar da igreja ali não ser uma igreja perfeita, na verdade nenhuma é, o que os irmãos deveriam praticar para continuarem vivendo junto e fazendo a vontade de Deus é o amor bíblico. Isso que nós queremos ver, lendo e entendendo o texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Nós já vimos até o final do versículo 3, na outra vez. Eu só vou ler uma citação aqui, que a gente já leu na vez também, mas é para a gente retomar. A citação do Carson, do teólogo, que diz assim. Vamos ler primeiro o trecho, tá bom? 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Vamos ler o trecho todo. Está aí. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nós já vimos isso, o significado no outro estudo. Então a gente vai concentrar hoje do 4 para frente, justamente nas características do amor bíblico. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, dentro dessas características do amor, o amor é paciente. Parte disso aqui está adaptado do Manual de Autoconfrontação, no capítulo 13, ali fala justamente sobre essas características do amor, na lição 13, né, do manual. Então, alguma descrição aqui, elas estão adaptadas, tem coisas que foram mudadas, baseada no que significa ali, mais precisamente, a cada palavra que está sendo colocada aqui por Paulo, no texto. Então, a primeira característica que é colocada é que o amor é paciente. Então, mesmo quando você sente o forte desejo de desanimar ou revidar, o amor suporta a dor e as provações sem murmurar, mostra controle da tensão e mantém os relacionamentos a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou falhas dos outros. É uma marca, significa uma explicação do que significa o amor ser paciente. Não está aí, depois vou mandar, tá bom? Uma coisa que eu coloquei depois de cada ponto. Por isso,
Por causa disso, dessa definição, dessa palavra paciente engloba esses conceitos. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, permanece, né, que é paciente, permanece com as pessoas imperfeitas, até com aquelas que lhe causaram prejuízo, assim como elas também permanecem com você. Certo? Porque nós, às vezes, tem alguma coisa que sofremos e tem coisas que fazemos outros sofrerem. Mas Deus não está dando para nós licença de não permanecer uns com os outros, porque justamente a Bíblia tem um monte de princípio como é que a gente resolve qualquer coisa entre nós. Então, o amor é paciente. Ele vai ir até onde ele precisa ir para que eu permaneça com a igreja, permaneça com os meus irmãos e minhas irmãs. O amor é benigno. Mesmo quando você tem o desejo de retalhar fisicamente ou destruir outra pessoa com suas palavras. O amor é benigno. O amor demonstra bondade, atenção e gentileza mesmo com aqueles que o prejudicaram. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, procura formas de abençoar aqueles que o ofenderam e prejudicaram. Assim como Jesus fez e faz por nós. Imagina se o Senhor Jesus, por causa do que a gente fez no passado, e muitas vezes continua fazendo em relação a Ele, contrário à sua vontade, à sua palavra, Ele simplesmente deixasse de fazer o bem para nós. Onde nós estaríamos? Né? Mas é nesse amor, que esse amor na verdade é como você... Paulo está descrevendo aqui na verdade o caráter do Senhor, né? Está mostrando assim, ó, Jesus é isso aqui, Deus é amor, Jesus é isso aqui, assim que Ele vive e trata os outros. Então, para isso está o modelo para nós, e está escrito para a igreja viver dessa forma. Né? É isso que tem valor, né? Num contexto onde acontecia um monte de manifestações, até espetaculares, Deus falou, aquilo que vale mais, aquilo que vai fazer vocês crescerem, aquilo que é importante para Deus, né? São as características do amor funcionando na vida dos outros, uns para com os outros. Então, a gente vive dessa forma, procurando formas de abençoar as pessoas, mesmo aquelas que já pisaram no nosso calo. Ok? O amor não é ciumento, especialmente quando você está ciente de que outros são mais notados que você. O amor não promove a rivalidade, não é invejoso ou hostil para com alguém que está em posição de vantagem, desconfiado ou ressentido. O amor age para o bem-estar de outra pessoa, seu benefício ou sucesso em algo, que não é ciumento. Por isso, quem ama a Deus e os outros, se dedica com alegria para promover o que é melhor aos outros do ponto de vista de Deus, sem esperar recompensa, tal como Jesus age conosco. Não é assim que Ele age? Então, eu sei que eu estou amando uma pessoa quando eu estou me alegrando com o fato da vida dela diante de Deus está dando certo, do ponto de vista de Deus, né? Sucesso é aquele que Deus define, não aquilo que a gente muitas vezes vê por aí. E sem esperar recompensa, quando eu posso participar, inclusive, naquele crescimento da vida da pessoa. Porque o amor não é ciumento. Se eu não estou vivendo dessa forma, preciso crescer em amor. Preciso corrigir minha vida e ver como viver assim como Deus espera de mim, de você também. Ok? O amor não se vangloria, mesmo quando você tem vontade de contar ao mundo as suas realizações. O amor não ostenta orgulho, nem se dedica à glorificação do eu, mas reconhece sua pecaminosidade e limitações. O amor não vive se gabando, mas exalta, ou seja, edifica o próximo. Por isso, quem ama a Deus e os outros, tem o hábito de falar bem dos outros, das realizações dos outros, com alegria verdadeira, independente se participou ou não nessas realizações, né? Porque o amor não é ficar se gabando de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, ficar com eu no centro, né? É colocar Deus e as pessoas, não eu mesmo. Então, é ter alegria verdadeira. É importante, essas coisas ajudam a gente a se avaliar, né? É muito fácil a gente pensar em outras pessoas, mas pense em você, tá bom? Pensa assim, como é que eu estou nessas características? Será que realmente tem alegria verdadeira, né? Não assim, sorriso, se eu tenho alegria mesmo, lá dentro, né? Deus sabe, mas eu preciso saber também, se
eu estou me alegrando com o fato da vida das pessoas darem certo do ponto de vista de Deus, né? Falar bem dessas pessoas, poder incentivar aquilo que Deus quer na vida delas, com alegria verdadeira. O amor não é arrogante, mesmo quando você pensa que está com a razão e os outros estão errados. O amor não é cheio de si, altivo, crítico, nem se mostra dominador ao lidar com os outros. O amor busca e segue conselhos e se submete aos outros. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, não tem sua satisfação em estar certo, mas em ser santo e ajudar outros a serem santos também. Não tem sua satisfação em ser independente, mas interdependente do ministério dos outros na sua vida. Deus criou a igreja, então nós precisamos uns dos outros, né? Se eu estou certo, nesse ponto, isso pouco importa. A questão é se Deus está falando uma coisa ou outra, e se aquilo está me ajudando a viver como Ele quer, e você também. Então, participar, o amor é assim, não é a questão de se quem tem razão. Só tem uma pessoa verdade que tem razão, que é o Senhor Jesus, sobre tudo que Ele fala a nosso respeito. A questão que Ele fala está escrito, e a gente avalia a nossa vida e dos outros baseado no que Ele falou. Então, a satisfação deve ser assim, manter esse ministério interdependente uns dos outros, buscando o conselho, se submetendo àquilo que é bíblico, para a gente continuar crescendo juntos, senão é arrogância, não é amor. O amor não age inconvenientemente, ainda que ser orgulhoso, rude, autoritário, mal educado ou irreverente possa atrair atenção ou permitir que você faça tudo a seu modo. Mas o amor não é assim. O amor amolda-se àquilo que é certo, decente, adequado e apropriado para honrar ao Senhor em cada situação. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, se comporta e conversa de modo a não causar escândalo ou tropeço à fé dos irmãos. Então, inconveniente tem essa ideia, certo? Hoje em dia está muito assim, em alta, né? A pessoa ser irreverente, inclusive dentro dos cristãos, isso é muito triste. Porque assim, como se nós tivéssemos mostrado uma vida muito diferente do que Deus colocou, fosse vantagem, fosse algo bonito, mas não é. Ok? A gente precisa entender que a maneira que a gente vive, até fala, se comporta, se aquilo causa tropeço, choca outras pessoas, do ponto de vista de Deus. Né? Já estudamos isso no passado bastante, sobre a questão lá em Romanos 14, Romanos 15, que a minha liberdade, ela tem a ver com o amor, a consciência alheia, senão eu não amo mesmo, senão eu estou só sendo egoísta e vivo do jeito que eu quero, achando que eu tenho que me aceitar porque eu sou assim mesmo. Deus não aceita, por isso Ele colocou o que significa essa palavra aqui, ok? Então eu preciso ver se eu estou sendo um instrumento de edificar ou de ser tropeço, para que outras pessoas continuem animadas em seguir o Senhor. Então a minha vida, o que eu vivo, tem muito impacto, muita influência na sua e vice-versa. Então, não é a questão de ser eu mesmo, a questão de ser como Cristo quer que eu seja, porque aí a coisa fica boa, né? O amor não busca o próprio interesse, mesmo quando você sente vontade de se apropriar de pessoas, posições ou coisas. O amor não procura satisfazer os desejos pessoais ou carnais, nada pede em benefício próprio nem busca lucro pessoal. O amor, por um ato de vontade, procura servir em vez de ser servido. Jamais manipula pessoas ou situações, mas procura promover o que Deus quer para os outros. Por isso, quem ama a Deus e os outros se relaciona de modo que os outros são encorajados a se dedicarem não a Ele, essa pessoa, mas a Jesus. E suas decisões não se baseiam em seus direitos ou preferências, mas em promover a vontade de Deus na vida das pessoas. É isso que Ele faz, porque não está buscando o próprio interesse, né? O amor não se irrita, mesmo quando outros procuram provocá-lo ou você se sente tentado com alguém ou alguma coisa. O amor não cede à ira pecaminosa. O amor não desiste de treinar outros na justiça, com fidelidade e mansidão, mesmo diante de frustrações e falhas. Por isso, quem ama a Deus e aos outros não vive com raiva, mas com seu temperamento supersensível ou ressentido, nem desiste de servir as pessoas naquilo que é bíblico, independente dos seus sentimentos por elas ou delas por você. Você vai fazer o que Deus quer que você faça, muitas vezes não importa como você está sentindo ou elas a seu respeito, porque
O amor é assim, ok? Às vezes a pessoa não quer que você continue servindo ou ajudando, mas Deus quer. Então, você vai continuar fazendo isso, porque a sua ira, a minha ira vai ser canalizada para fazer o que o Senhor quer. A ira não é pecaminosa em si mesma, a gente já sabe disso, mas ela pode ser usada de maneira certa ou errada, santa ou pecaminosa. Depende de como que a gente vai fazer numa certa situação, que energia, para que a gente vai viver, não é? Para promover o que Deus quer, ou para simplesmente sair brigando e discordando de todo mundo. O amor não leva em conta o mal sofrido. Ainda que todos pareçam estar contra você, ou que as pessoas o ataquem abertamente. O amor não mantém um registro dos males sofridos, não guarda rancor, não se vinga, não tenta achar consolo atacando o outro, nem falando mal do outro a outras pessoas. O amor perdoa, decide não levantar ofensas passadas para acusar ou se vingar, não retorna mal por mal, nem se entrega à autopiedade. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, trata a pessoa arrependida como perdoada, confiando que Deus tem o papel de promover mudança, justiça e juízo, conforme seus critérios bíblicos e no tempo que Ele quiser. Mas cuidado, né? Deus nunca jogou para debaixo do tapete pecado cometido. Ele tratar a pessoa perdoada, a pessoa arrependida, que realmente não quer viver no pecado. Né? Senão Jesus não teria ido nem para a cruz em nosso lugar. Se Deus simplesmente falar, não, tudo bem, desculpa aí, está tudo certo entre nós, Jesus não teria dado a sua vida, como nós cantamos, o nosso irmão Daniel orou aqui, reconhecendo isso, não é? Pecado custa e custou muito, muito caro. Então, justamente porque ele foi um preço altíssimo a ser pago, então, nós vamos perdoar e tratar as pessoas conforme o que elas estão fazendo com o pecado na vida delas, ok? Mas não é nosso papel nos vingarmos, guardarmos uma sacolinha ali, o baú da infelicidade, né, cheio de ressentimento, para depois, em qualquer momento, levantar, mas eu sou assim porque a pessoa fez isso ou fez aquilo, na autopiedade, né, autocomiseração. Então, não. Nós vamos lidar com as situações e vamos deixar Deus lidar com as situações conforme Ele quiser, no tempo dEle também. O amor não se alegra com a injustiça, mesmo que outra pessoa pareça merecê-la. O amor lamenta o pecado e a ofensa causada a Deus e os seus efeitos na vida dos outros. O amor não tem prazer na queda ou no sofrimento alheio, mas procura reconciliar outros com o Senhor. Por isso, quem ama a Deus e os outros, se envolve em ensinar e admoestar os outros, a fim de que não vivam em pecado, e quando outros estão em pecado, ele procura resgatá-los biblicamente. Isso é amor, não é? Porque senão, estou deixando uma situação que é terrível, acontecer na vida das pessoas, não me envolvo e acho que, mas Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer, só que Ele escolheu usar uns aos outros, é isso que Ele colocou na palavra. Sem esse instrumento, o que vai acontecer é que a pessoa permanecerá no engano do seu pecado e sua vida será destruída. A igreja é para isso, né? Se custar, inclusive, o seu relacionamento, a sua amizade, você não ser mais fofinho de alguém, não tem problema nenhum. Isso aí significa que, por fazer o certo, do jeito certo, fica tranquilo que você está sendo muito amado por Deus. E o amor de Deus é o que preenche o nosso coração. Mesmo que outras pessoas preenchem o nosso coração, isso é passageiro. É o amor de Jesus, a gente saber que Ele, o que Ele pensa a nosso respeito e viver para Ele, é o que de fato dá sentido para a nossa vida e mantém a nossa identidade funcionando. Fora isso, ninguém garante nada, é só Jesus que garante para nós isso aí. O amor se alegra não com a injustiça, então, mas se alegra com a verdade. Mesmo que mentir, enganar, manipular ou ser parcial seja mais fácil e resulte em maior proveito pessoal e material. O amor regozija-se com o conhecimento da verdade, com o tratamento de uma situação de acordo com a verdade, com a realidade dos fatos, na vida dos outros e de mim mesmo, ainda que isto resulte em circunstâncias adversas, vergonha ou perseguição. Por isso, quem ama a Deus e os outros, será verdadeiro quanto a si mesmo e quanto aos outros, porque a sua alegria está na verdadeira transformação de sua vida, não em uma vida cristã de aparência.
O amor tudo sofre. O amor tudo sofre, mesmo quando os desapontamentos parecem esmagadores. O amor é tolerante, suporta o sofrimento e pessoas de difícil trato ou compreensão, e aguarda a perspectiva eterna diante das dificuldades. O amor não busca alternativas não bíblicas para situações difíceis, porque lembra que Deus desenvolve em nós maturidade espiritual por meio de nossas respostas bíblicas às circunstâncias ou pessoas difíceis. É assim que Deus vai fazer a gente crescer. Não dá para evitar esse método de Deus, não é? Então, o amor sofre bastante, a gente sabe, né? Só olhar para o Senhor Jesus, sofreu até as últimas consequências para a gente receber o benefício de uma vida nova, uma vida capaz de viver agora de verdade. Então, é assim que funciona, o amor é isso. Por isso, quem ama a Deus e os outros, permanece na igreja, porque sabe que o crescimento espiritual dele e dos outros depende de aprenderem a lidar com tudo aquilo que quer nos separar. O pecado aconteceu, vai acontecer na igreja, não vai? Pierre falou sobre isso bastante também já. Deus fala assim, nossa, o pecado... Não, acontece mesmo, e daí que acontece? Aquilo agora me dá a oportunidade de lidar com a situação da maneira de Deus. Não de sair, mas de lidar com as coisas. Ok? Porque eu não sou, nem você, a gente não é melhor do que o outro. Então, a gente agora vai pegar aquilo que acontece e aplicar princípios bíblicos, sofrendo com tudo que significa isso, e assim Deus vai conduzindo a nossa vida, e um dia a gente vai estar, como Paulo falou lá, né? Estou plenamente certo, Filipenses 1,6, de que aquele que começou boa obra em vós, ele vai completá-la, ele vai tornar a gente perfeito até o dia de Cristo Jesus. Parece, às vezes, não parece difícil, às vezes, pessoal? É difícil, né? Às vezes, fala assim, nossa, será que com a minha vida vai acontecer isso mesmo? Mas Deus falou, vai, tenha certeza que vai. Mas esse é o método, né? Vai envolver muito sofrimento, às vezes, né? Suor, sangue e lágrimas, mas é assim que funciona. Isso dá certo, porque Deus falou que é assim. O amor tudo crê, ainda que outros ajam de modo ambíguo e você tenha vontade de não acreditar em mais ninguém. O amor confia, não julga a motivação alheia e crê nas pessoas até que os fatos provem o contrário. O amor não critica os que pensam diferente de mim sobre algo que a Bíblia não diz ser pecado. E mesmo quando os fatos provem que a outra pessoa não é de confiança, o amor procura ajudar no processo de restauração para que ela se torne digna de confiança. Percebe? Não é olhar, mas essa pessoa, não, essa pessoa já mostrou que não é mesmo. Só que Deus, coloca os olhos em Deus e fala assim, bom, Deus pode tornar essa pessoa que pisou na bola em alguém que aprende a não viver desse jeito. A maior prova disso é porque Ele faz isso com a gente. Ele faz isso com a gente o tempo todo. Então, se Ele faz... É engraçado, muitas vezes as sessões de aconselhamento é comum, triste, mas comum, ouvir a pessoa falar assim, do outro, né? Fala assim, olha, porque é esta pessoa, ela não vai ser assim, eu conheço ela jamais vai, então assim, está perdendo o seu tempo, conselheiro, isso não vai acontecer, porque ela é isso, aí fala bastante, uma lista enorme, né? Esquecendo que Deus enxerga essa pessoa dessa forma. Peraí, então você está dizendo que você sim é uma pessoa fácil de lidar, que você é transformada com facilidade, que quando você aprende as coisas é de uma vez só, não precisa ninguém falar duas vezes para você cresce com uma rapidez assim fantástica. Mas o outro que não é como você, não, coitadinho, ele não faz isso e nunca fará, isso que é pior, ele não fará isso. Acho que só uma pessoa pode dizer isso, não é? Não nós. Então, nosso papel é continuar se envolvendo, olhando para o Senhor, fazer nosso papel bíblico, crendo que Ele pode fazer o que Ele quiser, inclusive com os menos prováveis. E, quando a gente olha para a nossa vida, biblicamente, a gente se enxerga assim, não é? O amor tudo espera, mesmo que nada pareça dar certo. O amor mantém uma vida de oração a Deus, de esperança em Deus, porque aguarda o cumprimento do plano de Deus em sua vida e na vida dos outros.
O amor entrega os outros ao Senhor com confiança, para que Ele cumpra naquelas vidas e em sua própria vida a sua vontade soberana. Por isso que quem ama a Deus e os outros, persevera em investir em suas vidas, vida dos outros, né? Com a expectativa que Deus promova o arrependimento que só Ele pode fazer. Então, eu não posso, você não pode fazer ninguém aceitar nada, nem se arrepender de nada. Porque, inclusive, Romanos 2,4 fala que o arrependimento é bondade do Senhor. Que ele, na Bíblia, a gente vê ele fazendo muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, graças a Deus. Mas outras vezes, porque o Senhor sabe, e às vezes nós sabemos também, isso não acontecerá. E é problema do Senhor, isso aí não é meu nem seu. Ok? Mas nosso papel é se envolver para que isso aconteça. Mas é Deus que vai fazer isso dar certo do ponto de vista dele, ou dar certo de uma coisa que a gente não gostaria. Deus é que faz isso. O amor tudo suporta, especialmente quando você pensa que não pode mais suportar pessoas ou circunstâncias da sua vida. O amor permanece firme diante do sofrimento. A palavra suportar aqui é justamente essa significado, é suportar sob pressão mesmo. Firme diante do sofrimento, não cede, mas abençoa ao continuar cumprindo suas responsabilidades e mantendo atitudes cristãs, ainda que em meio a provações, a pressões muito difíceis. Vou fazer a minha parte nisso aqui, porque eu estou confiando em Deus, quero amar a Deus e aos outros, então vou fazer. Ok? Então, por isso quem ama a Deus e aos outros, se submete aos métodos de Deus, até se esgotar todas as possibilidades bíblicas de caminhar junto contra a pessoa. E o amor, finalmente, jamais acaba. Mesmo quando você se sente arrasado e a situação parece perdida. O amor jamais acaba ou desmorona sob pressão ou em meio a dificuldades. O amor permanece fiel e altruísta até a morte, ainda que não obtenha exatamente o que desejava, mas jamais abandona as pessoas, justamente porque confia que Deus, por amar você, irá promover o melhor para a sua vida. Por isso, quem ama a Deus e aos outros, decide permanecer amando, porque decide permanecer amando a Deus. E o problema sempre está aí. Ok? Quando eu e você, a gente está com dificuldade de amar alguém, você pode ter certeza, sem pestanejar, que o nosso problema está em amar o Senhor. Amar o Senhor significa olhar para a sua palavra, falar, é isso aqui que é o certo, que é verdade, Ele sabe, Ele me deu isso aqui para eu viver dessa forma. E é assim que eu vou viver. Jesus falou em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei, ou seja, vou fazer na vida dele o que eu tenho que fazer. Temos um tempo ainda, se alguém quiser comentar, falar qualquer coisa, senão a gente vai mais cedo para casa. Não que eu queira, não que você queira, claro, nós sabemos disso, porque o amor é sincero demais, então, mas fica à vontade, temos alguns minutos. Assim, eu vou, sim, eu vou mandar, meu, obrigado, é isso aí. Tudo bem? Oi? Então vou ficar, pessoal, esquisito mais cedo, vamos ficar aí, gosta, tá certo. Tá bom. Quero praticar algo aqui, não está planejado, mas estou olhando a minha esposa e minha sogra ali no fundo, porque eu vou falar uma coisa, irmãos, para eu poder, nessas semanas, ou nessa semana, estar estudando, dedicando tempo para algumas coisas, né, não é só estudar a Bíblia, né, mas um monte de coisa acontecendo, é porque alguém que me ama muito tem dormido pouco. Quero agradecer minha esposa.
Só isso. Não consigo mais falar. Vamos orar então. Obrigado, Senhor. Agradeço pela tua palavra, que é clara em relação ao que significa amar e o que significa não amar. Te agradeço porque o Senhor tem dado entendimento para nós. O seu Espírito, com certeza, trabalha no coração de cada filho e filha do Senhor aqui, esclarecendo, convencendo, nos ajudando a pensar em situações da nossa vida em que cada aspecto desse é mais necessário, num momento, no outro. E eu te agradeço, Senhor, porque isso é porque o Senhor nos ama mesmo. O Senhor não nos deve nada, mas o Senhor escolheu nos amar de uma maneira que a adoção de nós como teus filhos, ela é o modelo de nós que temos família, pais, filhos, né? Que isso nos torna modelo do que significa cuidar, se preocupar para que outra pessoa ande certo, possa se desenvolver, possa ter uma vida muito melhor. Por isso o Senhor nos deu a tua palavra, para a gente lidar com tudo aquilo que atrapalha a nossa vida e vivermos em unidade, Deus, juntos, crescendo, se preocupando de verdade. Cada coisa dessa aqui, cada aspecto desse do amor, se eu estou vivendo dessa forma, se eu estou me preocupando, me ocupando em viver dessa forma diante do Senhor e diante dos outros. Que essa igreja continue sendo, Deus, o que a gente tem ouvido muitas vezes aqui. A gente fica feliz de ouvir que quando as pessoas chegam aqui, normalmente elas falam que elas estão sendo amadas. Que isso continue crescendo para sermos o que o Senhor Jesus é, cada aspecto da nossa vida. Sabemos que é do Senhor que vem essas características da nossa vida, que cada um de nós possa se dedicar a elas, por causa do amor que o Senhor colocou no nosso coração, e para que possamos, assim, devolver ao Senhor, mostrar de verdade, vivendo biblicamente, que, de fato, estamos ocupados em amar o Senhor, cada dia. Agradeço por cada um que está aqui. Pedimos que o Senhor continue guardando a nossa vida nessa semana, nas coisas que nós vamos enfrentar, algumas que nós entendemos, outras que a gente não faz a mínima ideia, mas o Senhor está conosco, nós temos segurança. Nós ouvimos aqui o teu salmo, que o Senhor é nosso pastor, e por isso nós estamos seguros. O Supremo Pastor, o Deus do Universo, decidiu vir até nós e nos trazer para si. Nós te agradecemos, Deus, em nome dele mesmo. Amém. Boa semana, irmãos.